Olá, senhoras e senhores, hoje começamos o primeiro, e espero que não seja o último, Imune a Hype, onde a hype vem para morrer. Vocês podem me chamar de Boa Morte, e hoje falarei sobre História Sem Fim. Afinal, se vamos começar algo novo, vamos logo começar arrebentando a boca do balão. Recentemente eu reassisti esse filme de minha infância, só que dessa vez com um olhar mais crítico. E o que eu achei foi o equivalente de Banzé no Oeste de Mel Brooks, só que de fantasia. E sinceramente acho que esse filme não pode mais ser feito hoje em dia, mas não pelos motivos que todo mundo pensa. Por quê? Bom, vamos começar. Baseado no livro de mesmo nome escrito por Michael Ende, A História Sem Fim é um filme de 1984, dirigido por Wolfgang Petersen, que também dirigiu Das Boot. Esse foi um filme com um desenvolvimento cheio de problemas, incluindo o fato de que o autor do livro detestou a adaptação cinematográfica e tentou de diversas formas parar a produção do filme. Bom, podemos concluir que ele falhou. História Sem Fim foi lançado em diversos cinemas, marcando diversas infâncias e sendo o assunto de diversas sessões de terapia. Eu já assisti esse filme diversas vezes, seja alugando uma fita na locadora ou assistindo na sessão da tarde. Só que um diferencial é que eu li o livro original. E eu até recomendo que vocês leiam, é um livro bem interessante, no estilo que mistura contos de fadas alemães, um pouco de autoajuda e exploração de psique, e uma cacetada de ácido. Mesmo assim, e especificamente por conta disso, eu realmente recomendo esse livro. Mas continuando, essa é a história de Bastian Balthazar Bucks, interpretado por Barrett Oliver, um garotinho órfão de mãe que está com problemas na escola por constantemente se perder em fantasias. E para piorar, ele é constantemente um alvo de valentões. Enquanto fugia para não apanhar, ele acaba na loja de livros do Sr. Coriander, interpretado por Thomas Hill. Inicialmente, Coriander é hostil ao garoto, mas passa a gostar de Bastian depois que este confessa seu amor pela literatura. Vendo que Bastian não é um garoto como os demais, Coriander lhe mostra um livro que não deve ser lido, que é imediatamente roubado por Bastian. Mas este não é um livro qualquer, este é o livro da História Sem Fim, que fala sobre o reino de fantasia que está sendo atacado pelo nada. Sua imperatriz menina está morrendo, e sua única esperança é o jovem Atreyu, interpretado por Noah Hathaway. Não, esse não. O outro. Um guerreiro do povo das planícies, ao qual é dado o Aurin, um símbolo de poder que designa Atreyu como aquele que fala pela Imperatriz. E assim começa sua jornada, sendo constantemente seguido por Bastian. Se este filme marcou tantas gerações diferentes por tanto tempo, o principal motivo são os visuais. Meu Deus, os visuais desse filme são maravilhosos. E por conta da maior parte desses efeitos justamente serem feitos de modo prático, com manequins, jogos de câmera e pinturas, História Sem Fim envelheceu como vinho. No máximo dá pra reclamar do chroma key, mas mesmo assim a qualidade é absurda. Ainda falando de chroma key, podemos perceber nesse filme que quase todo tipo de técnica e truque visual foi utilizado. Chroma key, tinta na água para simular nuvens, miniaturas, truques de câmera misturando cenários pintados e cenários reais. Esse foi considerado um dos filmes mais caros do cinema alemão e não é difícil ver porquê. Considerando que no livro original fantasia é uma realidade cheia de coisas absurdamente bizarras, fantásticas, feéricas, o departamento de artes visuais desse filme trabalhou até onde dava e muito mais. Lógico, haviam criaturas e seres dentro do livro que seriam impossíveis de serem colocados na tela de cinema, o que resultou em muitos personagens sendo descartados, como uma entidade composta pela mente coletiva de diversas vespas, cujo veneno leva a pessoa afetada para qualquer lugar do globo antes de matá-la. Eu falei que o livro era pirado. Ou então, efeitos que ficaram muito ruins na tela, como por exemplo o fato de que nos livros Atreyu tem a pele cor de oliva. Mas, dentro do que foi possível ser feito para esse filme, a equipe de produção de arte foi muito além do que o esperado, produzindo criaturas para esse filme completamente bizarras, fantásticas, até alienígenas. Eu posso não ser um especialista em fantoches ou animatrônicos, mas eu posso dizer com certeza que a qualidade dos que eu vi nesse filme são muito boas, chegando a rivalizar a companhia de Jim Henson, usada mais pela Disney. Eu diria que aqui os animatrônicos têm um foco muito maior nas expressões, como por exemplo assustados, checando o ambiente, se contorcendo de dor, e o tamanho desses animatrônicos não deve ser subestimado. Seus designs também são muito bons, como por exemplo Falco, o dragão da sorte que mistura elementos de cachorro com um dragão chinês e escamas iridescentes. Não é à toa que ele acabou sendo o mascote da série, da mesma forma que Gmork acabou sendo o mascote de terapias infantis.
a minha inclusa. Agora, no departamento de fantasias e indumentárias, para sorte do diretor, a grande maioria das criaturas bizarras estão logo no início durante a apresentação de Atreyu. E de cara podemos ver que a equipe de produção não poupou esforços em trazer para a tela criaturas extremamente fantásticas, bizarras, como se tivessem vindo de um sonho delirante. E o design dessas criaturas ficou tão bom, que praticamente qualquer criatura, qualquer personagem que fique mais de 5 minutos de tela acabou icônico. Por exemplo, mostre para qualquer adulto acima de 30 anos uma imagem do Morde-Pedras e eles provavelmente vão saber de onde veio essa criatura, o nome do filme, mesmo que eles não saibam o nome do personagem. Efeitos de luz e câmera são muito bem usados aqui. E uma peculiaridade desse filme é que as cores são intensas a depender da cena. Por exemplo, logo no início temos um uso muito grande de laranja, o meio do filme já muda para um uso maior de cinza. E logicamente a fotografia é muito boa, afinal, todo este filme é toda uma volta por fantasia. Então, logo de cara já vemos que esse filme começa com excelentes visuais. Para quem não conhece os trabalhos de Petersen, eu sugiro vocês assistirem Das Boot, um filme sobre um submarino alemão onde Petersen mostra toda a maestria dele sobre o controle de ritmo e tensão. E para quem já assistiu Das Boot, não haverá nenhuma surpresa em descobrir que, novamente, Petersen usa essa maestria de forma absurdamente precisa. Para quem não viu Das Boot, eu sugiro que pare agora e vá assistir isso agora mesmo. É um filme excelente. Continuando. O controle de ritmo Petersen é tanto que assistir a esse filme de 1h30 dá a impressão de que você passou 3. E este controle é feito através de truques simples de edição e direção, como por exemplo, Petersen usa diversas montagens de viagem onde os personagens vão desaparecendo lentamente no fundo, dando a impressão de uma longa jornada. Ele também gosta de utilizar cenas onde nada acontece, onde só há um silêncio carregado e tenso, dando a impressão de uma duração maior. Ou então um truque de câmera onde você dá um zoom para trás, mostrando o quão vasto é o lugar onde eles estão conversando, antes de aproximar a câmera do rosto de um dos personagens que está falando. Agora, uma coisa muito bizarra que acontece na direção e edição desse filme é que em diversas cenas há cortes constantes e bem curtos entre personagens. De vez em quando isso pode ser justificado, como por exemplo cortes curtos para evitar que os espectadores notem os efeitos práticos. Em outros, não há nenhuma justificativa, como por exemplo simplesmente duas pessoas conversando. Eu não sei por que isso acontece. Mas voltando para os positivos do filme, os animatrônicos são eficientes por conta da direção, mas a direção só chega nesse nível de qualidade por conta da atuação. E eu tenho de contar, o processo de seleção desses atores e atrizes daqui desse filme deve ter sido insano, horrendo, ou Petersen deu uma sorte absurda, porque todo o elenco atua muito bem aqui. Desde os atores principais como Oliver e Hathaway como Bastian e Atreyu respectivamente, onde a atuação deles oferece o contraste entre um simples garoto medroso e um jovem guerreiro numa busca desesperada. Até mesmo os atores secundários, mesmo que eles só apareçam uma vez durante 2 ou 3 minutos, fazem seus papéis muito bem, com Moses Gunn como Chiron, o personagem que fala pela Imperatriz Menina. Dá pra ver toda a tensão e desespero em cada expressão do personagem e em cada sílaba que ele fala. Ou Garrett McRaney como o pai de Bastian. Esse personagem só aparece numa única cena, só no início, mas é uma cena excelente para mostrar o relacionamento entre esses dois personagens. Por exemplo, a linguagem corporal sutil do pai de Bastian indica que ele está preocupado com Bastian, mas não sabe como abordar essa questão. E quando ele reclama com Bastian, não é por conta de raiva, mas sim de preocupação por conta do seu filho estar provavelmente afundando em fantasia por conta do falecimento da mãe. Não é nada exatamente soberbo, mas nos dias de hoje, sutileza é algo absurdamente raro de se ver em filmes. E a direção deixa com que essa cena respire normalmente. Aliás, algo a ser apontado é que durante todo esse filme, a direção brinca e manipula o ritmo como se estivesse tocando um violino. Nós, os espectadores, somos apresentados a diversas criaturas estranhas, diversos locais fantásticos, mas em nenhum momento ficamos demasiadamente longo com nenhum elemento passando para o próximo ponto da exploração de fantasia. Também há um cuidado bem interessante quanto à continuidade e detalhes. Por exemplo, se durante uma cena Bastian começa a chorar para cima e para baixo, na próxima o rosto dele ainda vai estar molhado de lágrimas. E em diversos pontos o espectador pode perceber detalhes específicos, como por exemplo, como o dono da livraria
deixou que Bastian levasse o livro. Agora, um ponto a se tocar é que Petersen não gostava de usar dublês, preferindo com que seus próprios atores fizessem todas as peripécias em cena. Ou seja, se você vê Atreus se lascando numa cena, significa que o ator realmente estava se lascando nessa. Sendo uma adaptação de um livro, era inevitável que História Sem Fim acabasse sendo um filme um tanto controverso, pelo menos para 5 pessoas que leram o livro, eu incluso. Neste caso específico, essa adaptação é interessante do ponto de vista de escrita porque Petersen focou mais na questão visual e descartou diversos elementos internos do livro, mas manteve o núcleo, o mais importante, que é a questão de como a fantasia interage com seus personagens. Começamos o filme com uma amostra de como Bastian vive, sua interação com seu pai, seus problemas na escola, como ele chega na livraria, e assim que ele abre o livro da História Sem Fim, mudamos de personagem principal para Atreio, já que Bastian não é importante para a história, pelo menos até o final. E essa história é um exemplo bem interessante de um ritmo muito bem escrito. Essa história é basicamente seguindo a jornada de Atreio. Então, através dele, conhecemos as maravilhas de fantasia, ele encontra alguma coisa extremamente bizarra ou uma criatura incrivelmente estranha, a história fica absurdamente mais séria, muito mais séria, mas a narrativa não fica nessa seriedade, nessa depressão. Ela puxa os espectadores de volta, alivia o senso de miséria com alguma coisa mais leve, doce e fantástica, preparando os espectadores de novo para outro mergulho na seriedade. Esses mergulhos são lentos e metódicos, se aprofundando cada vez mais e mais, até que o espectador seja capaz de passar por um poço de desespero antes de chegar ao clímax. Tudo está interligado, pois precisamos mergulhar nessa depressão, nessa tristeza, para encontrarmos personagens interessantes, ou pontos de sabedoria, ou descobrir como fantasia funciona antes de puxar de volta. Os personagens em si também são bem construídos, mas simples. Eles não são muito complexos, afinal, isto é, para todos os pontos, simplesmente um conto de fadas alemão. Atreio é o herói corajoso que é jogado através de uma privação miserável. Bastian é o personagem pelo qual nós, os espectadores, vemos a história e através dele aprendemos novas lições de moral. Cada personagem não sai de seu nicho. E, se considerarmos todo aspecto do filme, a história é o mais simples, mas mesmo assim é tão importante quanto os visuais e a atuação. No final das contas, o que conta em História Sem Fim é a viagem. Um ponto de trivia para vocês. Na versão original alemã, a trilha sonora feita por Klaus Doldinger não foi bem recebida pelos norte-americanos, então Giorgio Moroder foi chamado para adicionar algumas músicas extras. A diferença entre os dois é bem interessante, pois Doldinger usa mais instrumentos e Moroder prefere o sintetizador. Mas foi essa combinação de músicos diferentes que nos deu um tema tão interessante e variado. Eu poderia ficar falando, como todos os temas são absolutamente lindos e maravilhosos, e que o tema instrumental principal é tão bonito que eu quase sempre choro toda vez que eu ouço, mas eu vou simplesmente deixar que vocês ouçam por si mesmos. Sinceramente, essa é um dos filmes mais fáceis de se recomendar por diversos motivos. Se muita gente pensa que Banzé no Oeste não poderia ser feito hoje por conta de todo o conteúdo racial, eu sinceramente acredito que ele não poderia ser feito hoje por conta da covardia de produtores e da incompetência de escritores que não conseguiriam sacanear racistas como Banzé no Oeste fez. Dessa mesma forma, História Sem Fim não poderia ser feito hoje não por conta de toda a depressão, morte, destruição, sangue, abuso infantil ou seios de esfinge. Ele não poderia ser feito hoje porque tem uma mistura especial de uma visão artística excelente, a disponibilidade de ser deprimente e sério, mas com controle de puxar os espectadores de volta. E lógico, a trilha sonora é absurdamente maravilhosa. Petersen sabia que, para se chegar a um clímax impactante, era necessária toda uma viagem através de situações sérias, horripilantes e perigosas, chegando a ideias interessantes e lições importantes, mas sempre puxando o espectador de volta para respirar antes que esse ficasse deprimido demais.
Então, se você tiver a chance, veja esse filme e também leia o livro. Durante o filme, nós ouvimos muitos personagens falarem sobre a Imperatriz Menina, e quando ela finalmente aparece, a maquiagem utilizada nela faz com que ela pareça uma daquelas bonecas de porcelana, e o jeito pausado como ela fala, intercalado com a tensão na voz com a qual ela implora a Bastian, fazem jus ao status lendário dessa personagem. Tammy Stronach foi excelente aqui. E mesmo o filme não sendo tão profundo quanto o livro por motivos óbvios, eu diria que ele usou muito bem as questões de quebra da quarta parede e o tema de como histórias nos levam a mundos diferentes. A missão de Atreyu é basicamente ir por todos esses desafios para levar Bastian, o leitor, até a Imperatriz Menina, para que ele lhe dê um nome. E em diversos momentos, as dicas de que é a imaginação de Bastian que molda a fantasia, assim como nós leitores fazemos quando lemos um livro. Ou seja, é através da imaginação infantil que fantasia vive. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse tipo de spoiler. Agora, no quesito de adaptação, existiram várias coisas que inevitavelmente precisaram ser mudadas, como por exemplo, a remoção de diversas criaturas absurdamente bizarras. Outras criaturas, como as esfinges, tiveram mudanças mais cinematográficas. No livro, a visão das esfinges paralisa a pessoa até que ela consiga resolver todas as adivinhas do mundo, o que matava a gente por inanição. Isso seria meio difícil de colocar no filme, e eu tenho que admitir que lasers são mais legais. Outra mudança mais óbvia é que aqui o nada é colocado como se fossem nuvens feitas em tinta sendo jogado em água raia, já que ficaria absurdamente difícil expressar nada na tela de cinema. Gmork é um exemplo interessante. No livro, ele é um metamorfo capaz de passar entre fantasia e o mundo real conforme ele queira, mas ele não pertence a nenhum dos dois mundos, e quer destruir fantasia simplesmente por inveja. No filme, Gmork é essa criatura medonha e absurdamente aterradora, feita de nada além de ódio, morte e destruição, que quer destruir fantasia porque, sem fantasia, as pessoas perdem suas esperanças e aqueles que não têm esperança são mais fáceis de ser controlados. E quem estiver no controle tem o poder. O que oferece um bom contraponto à posição do pai de Bastian, que acredita que ele deve parar com as fantasias. Eu acabei preferindo a versão do filme. Entre os Bastians do filme e do livro, eu acabei preferindo do filme também. O Bastian do livro era um garotinho gorducho de pernas tortas, e essas características o ligavam muito bem aos temas do livro sobre a aceitação pessoal. Mas o que me azedou para esse personagem é que o fato de que ele é tão covarde que a Imperatriz Menina é obrigada a torturá-lo, sério, para que ele lhe dê um nome. E eu acho isso muito interessante porque reforça a ideia de que a fantasia em si não é boa ou má. A fantasia são os dois. A fantasia é algo alienígena, é algo feérico, uma entidade que pode trazer tanta felicidade quanto dor. E agora, o final. Quando eu era garoto, eu não me importei muito com o final, só achava meio bizarro o fato de que Bastian nunca ligou pro pai dele, e o coitado provavelmente ficou em pânico ao saber que o filho, que estava sofrendo depressão, de repente sumiu. Mas, ao ler o livro, eu realmente comecei a compreender por que Andy detestou o filme. No livro, toda vez que pessoas de fantasia vão para o mundo real, eles se tornam mentiras, o que já jogaria a imagem de Bastian montado em Falco pela janela. Especialmente quando se considera que o filme é apenas metade do livro. Na outra metade do livro, Bastian vai para dentro de fantasia e tem suas próprias aventuras. A segunda coisa que mais irritou o autor é a mensagem gravada no Auri. No livro, ela fala, faça o que queira. E essa mensagem é extremamente importante no livro, porque Bastian tem que descobrir não só o que ele quer, mas a própria vontade para poder cair fora de fantasia. Enquanto no filme, ela foi mudada para faça o que você sonha, o que é, convenhamos, bem mais genérico e não tão bem alinhado com a ideia entre equilibrar a fantasia e a vida real. E como um autor, eu compreendo por que essas mudanças deixaram Andy tão pé da vida. E concordo que o final poderia ter sido bem melhor. Por hoje é só e até a próxima, senhoras e senhores.